Eu tenho uma pergunta legal aqui do Felipe Marques. Como criar tensão sexual na conversa? Aham. É meio. Já tá bem, meio. Na Como criar primeira tensão conversa. sexual? É, dá pra criar uma tensão sexual na primeira Ô, conversa? papai. Como que cria? Fala aí. Cara, tensão sexual é uma arte. Nem todo homem domina essa arte. Eu falo que se o cara ele entra no jogador caro, ele entende que a gente é maluco, a gente é doente. Cara, eu estudo comunicação num nível bem profundo. O tom da minha voz, a frequência certa da minha voz para fazer tal coisa. Então eu sei o tom da voz que eu tenho que fazer para criar uma conexão com você, o tom de voz que eu tenho que fazer para gerar uma autoridade no meu conteúdo, um tom de voz que eu tenho que fazer para falar uma história de aventura, uma história, sabe, engraçada. Então tudo, cara, na comunicação, se você estudar, é algo totalmente metrificado. Então eu falo que se o cara quer dominar a arte de ser sexual, a primeira coisa que ele tem que fazer é dominar a energia sexual dele. Então o que é dominar a energia? Nada holístico, porra. Não é essa parada de magia, nem essas porra. A energia que eu tô falando é a sua frequência, ou a sua vontade, o seu desejo sexual. Quando você transa, mano, e você sai na rua, as pessoas te olham de uma forma diferente. Não sei se você já percebeu isso de forma consciente. Isso porque a energia sexual, ela existe. Tá? A gente exala energia sexual. Tanto que um dia que você está muito mais confiante, quando você está se sentindo poderoso com alguma coisa que aconteceu muito boa na sua vida, você sai na rua, todo mundo olha pra você. Você chega no ambiente, todo mundo tá olhando pra você, tá fazendo amizade com todo mundo, a mulher tá te dando mole, você não. Caralho, porque você tá muito feliz, você tá exalando essa energia, logo a sua comunicação tá transparecendo isso. Então eu sempre falo pro cara que a primeira coisa que ele tem que fazer é aceitar o lado sexual dele. Tem cara que chega pra mim, Wagner, e fala: Fê, como que eu posso ser mais masculino? Eu já, inclusive, recebi uma pergunta dessa na caixinha hoje. Como que eu posso ser mais masculino? E masculinidade, pra mim, não tem nada a ver com falar grosso e o caralho, sabe? Aquele papo de homem que eu falei pra você no começo. Pra mim é você dominar a sua energia sexual. Aquele cara que ele não tem medo de falar pra mulher que ele tá interessado nela. Ele não tem medo de botar o pau na mesa. Ele não tem medo de expor esse desejo sexual de forma calibrada pra mulher. Sabe? É aquele cara que quando ele vê um sinal, ele já vai na hora. Ele não precisa esperar nada. É um cara que quando ele vê alguém interessado ou quando ele vê uma oportunidade, ele vai lá e vai. Ele não tem enrolação, não tem porra nenhuma com ele. Então aquele cara que ele domina a energia sexual. Ele não tem medo de ser sexual, ele não tem medo de falar de sexo, não tem medo de falar de coisa ousada, não tem. Então a primeira coisa que o cara tem que fazer é isso, dominar a energia sexual dele. Não ter medo de falar de sexo, não ter esse tabu na cabeça, não ter esse tabu na mente. A segunda coisa que ele tem que fazer é dominar a comunicação dele de forma consciente. Então eu sempre falo que o quê? Quando você começa uma conversa, é sempre bom você começar com um tom mais agudo, com um tom mais up, que é aquele tom mais confortável. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, que bacana esse cenário, cara. Imagina se eu chegasse, pô, que bacana esse cenário, cara. Cara, quer me seduzir? Por que ele tá se falando assim? Que porra é essa? Tá ligado? Que porra é essa? Então, o tom de voz muda completamente a mensagem. Então, é sempre bom no começo você ter um tom de voz um pouco mais agudo, sabe? Certo. E depois você ir baixando essa frequência conforme você vai conversando com a mulher. Vou te dar um exemplo perfeito, mano. Você chegou na Lari ali, certo? Você chegou nela ali. E aí você começou a conversar com ela. Pô, e aí, você tá tocando aqui há muito tempo já, não sei o quê. Pô, você voltou a tocar? Ela, sim, voltei, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E você conversando e, pô, que legal. Mano, é o seguinte, esse fim de semana, tá? Eu vou fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. E, pô, seria muito legal que você fosse lá, vai ter uma festa lá, seria legal que você tocasse. A gente fica no hotel, no Airbnb, nós dois, ali, se tem algum problema. Não, tranquilo, não sei o quê. Vamos, bora, bora. Tem um exemplo aí que aconteceu, hipoteticamente, aí na sua vida. Você percebe que é muito fácil você mudar a sua frequência de voz falando que ela perguntando se ela teve um show, se ela tá trampando e depois mudando a sua frequência de voz falando do Rio de Janeiro, deixando ela mais grave e colocando um pouco mais de sexualidade nela. Então, a mulher, ela foi feita para ler esses sinais. Então, só pelo seu tom de voz, ela já vai entender a sua intenção. E se você faz isso de uma forma consciente e certa, já era, pai. Então é muito fácil se você sabe fazer. Se você não sabe, você fica perdido. Você não acha que isso é estudável, não acha que dá pra melhorar. E aí foda-se.
Mas quando você entende que comunicação é algo totalmente treinável, é algo que, se você estudar, você consegue tirar muitas vantagens disso, acabou, cara. Acabou. É certo que você consegue o que você quer. Então a melhor forma de gerar tensão sexual com a mulher é dominar seu tom de voz. Inclusive, nossa, mano, eu vou ter que falar isso. Fala. O Ricardo, que é um cara muito foda, assim. Ele é um cara que me ajudou muito e vai me ajudar muito ainda. Falei com ele em Macau hoje. Cara, é um cara que você já ouviu a voz dele. Ele já trabalhou com dublagem, ele é especialista em oratória, comunicação, um cara que se fala muito bem. Ele é aquele cara que falava versão brasileira, Alamo. Sei. Tá ligado? E também as vozes do Discovery Channel, History Channel, Animal Planet. Ele que me ajuda na minha comunicação e tal. E o Ricardo, ele falou uma coisa, que a gente tava no Macau hoje, e ele tava falando pra mim do ponto G na sua voz. Existe um ponto G que, se você consegue deixar sua voz no tom certo, qualquer mulher fica extremamente atraída só pelo tom da sua voz. É muito louco isso. Mas, por exemplo, ó, se eu chego pra você e falo assim... não, vamos supor que tem uma mulher aqui, tá? Aí eu chego pra mulher... Vamos dar o exemplo do cachorro, que já tá na mente, tá? Meu, que bonitinho esse cachorro! Nossa, que fofo! Meu Deus, que coisa linda! Ou esse cara é gay... Já ia falar, quer ser amigo dela. Ou esse cara quer ser meu amigo, ou ele, sei lá, é um moleque, é um menino, é uma criança, passou infantilidade, certo? O que passou com essa voz? Infantilidade, homossexualismo. Nada contra, mas... Nada contra, não, respeito, gay rights, caralho. Então... Bom, aí beleza. Agora se eu chego pra ela e falo assim, do nada, se eu chego pra ela e falo assim, nossa, que cachorro bonito. Realmente, seu cachorro é lindo. Até eu me moei aqui. Não. Não é pra você se molhar agora. Não é meio estranho também? É estranho, certo? É estranho. Ainda causa estranheza. Então eu fui do muito agudo pro muito grave. E os dois causou estranheza. Tá? Certo. Pensando numa mulher do nada ali com o cachorro e um cara. E aí, moça, seu cachorro é... Que porra é essa, tá ligado? E agora se eu chego num tom neutro, onde eu uso o meu grave e transito entre o grave e o agudo e coloco algum tom agudo pra não causar essa estranheza, e chego pra ela e falo: nossa, moça, que cachorro bonito, é pequenininho, você não tem medo de, sei lá, pisar no cachorro? Você entende que teve um meio termo, teve grave, mas eu tive um pouco de agudo pra não causar estranheza? Então esse pra mim é o ponto perfeito. Então quando você for falar com uma mulher, live, escuta essa. Qualquer mulher, atendente do mercado, sei lá, a moça da farmácia, a moça da feira, a secretária da academia, olha no fundo do olho dela e fala com esse tom de voz. Você vê que se ela não vai te olhar diferente e vai ficar meio entendendo com a sua intenção. Cara, eu não vou falar pra você fazer esse teste, né? Vou falar, eu tô aprendendo, tô anotando. Mas é isso, tipo, faz esse teste com a sua mulher. Muito grave, o tom predominante é o grave, porém ele tem um pouco de agudo pra não causar essa estranheza e essa sexualidade extrema que chega a ser bizarro. Entendeu? Entendi. Então é aquele meio termo do tipo... eu vou dar um exemplo também. Eu fui cortar o cabelo, fui numa barbearia e às vezes eu faço isso pra testar, tá ligado? E aí tava uma moça atendendo e ela olhou pra mim assim e falou: oi, tudo bem? Você já é daqui? Eu olhei pra ela e falei: oi, não, eu não sou daqui, eu cheguei agora, inclusive. E, pô, tem horário aí pra cortar o cabelo? E fiquei olhando pra ela. Aí ela olhou, ficou meio confusa. Eu acho que sim, você tem uma preferência de barbeiro? Aí eu, não, moça, cortando meu cabelo tá ótimo. Olhando no olho dela, assim. Aí ela, tá. Fica toda perdida, assim, arrumando as paradas. Aí, cara, só pra você entender que se você acerta o tom de voz e fala qualquer merda, você consegue ser extremamente sexual. Você não precisa ter a voz de um locutor pra fazer isso. Só precisa modular a tua voz. Tem gente que não modula, porque não tá de forma consciente. Tenta modular. Não é forçar uma voz grossa. Não faz isso, vai parecer ridículo. Mas é você modular.
Jogar um pouco de tom, brincar com grave, brincar com agudo. O que faz um dublador conseguir fazer uma voz fina e conseguir fazer uma voz muito grossa? Ele tá modulando, ele tá brincando com a voz dele, como se fosse um regulador. Ele joga um pouco daqui, joga um pouco de lá, e é muito louco, entendeu? Então, a melhor técnica pra mim é usar seu tom de voz. Até falando do tempo, você consegue gerar tensão sexual.